Davi nasceu em Belém por volta do ano 1040 a.C., como o oitavo filho de Jessé, da tribo de Judá. Desde jovem, ele era conhecido por sua coragem e habilidades como pastor de ovelhas. Sua história ganhou notoriedade quando ainda adolescente. Ele foi escolhido pelo profeta Samuel para ser o sucessor do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Davi se tornou muito próximo do filho de Saul, Jonathan, e ganhou fama por suas vitórias em batalhas, especialmente ao derrotar o gigante filisteu Golias com apenas uma funda e uma pedra. Essa vitória o tornou uma figura popular em Israel. Embora fosse bem-sucedido como guerreiro, Davi é descrito como sendo um homem de valor, chamando a atenção de Saul por sua habilidade como músico. Era um arpista, o que lhe rendeu um lugar no círculo real. E Saul deu sua filha Mical como esposa. Jonatas, o filho do rei, tornou-se seu melhor amigo. Quanto à descrição de Davi como um homem de guerra, combateu os filisteus na cidade de Keila. Mas quando Saul o considerou um rebelde, ele fugiu para o deserto, um lugar à margem da sociedade. Ele se tornou alvo da inveja de Saul, que se sentia ameaçado pela crescente popularidade de Davi. Isso levou Davi a se tornar um fugitivo, sendo perseguido por Saul, que tentava matá-lo. Eventualmente, após a morte de Saul e seu filho Jonatas em uma batalha contra os filisteus, Davi foi ungido rei de Judá. Mais tarde, ele se tornou o rei de todo Israel, unificando as tribos de Judá e Israel sob seu governo. O reinado de Davi foi marcado por vitórias militares, expansão territorial e estabelecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Ele é acreditado por trazer estabilidade ao reino e por estabelecer uma aliança com Deus, conhecida como a Aliança Davídica. Na fase final de sua vida, Davi enfrentou dificuldades familiares e problemas internos em seu reino. Um dos episódios mais conhecidos desta época foi o pecado de Davi com Batseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Ele cometeu adultério com Batseba e, para encobrir o pecado, ordenou que Urias fosse colocado em uma posição de risco na linha de frente da batalha, onde ele acabou sendo morto. Em seus últimos dias, Davi também teve que lidar com rebeliões internas lideradas por alguns de seus filhos, especialmente Absalão, que buscou usurpar o trono do pai. A situação culminou em uma guerra civil, na qual Davi e seus seguidores enfrentaram as forças de Absalão. A batalha terminou com a morte de Absalão, mas Davi ficou profundamente abalado com a perda de seu filho. O primeiro relato da morte de Davi é encontrado em 1 Reis, capítulo 1, versículo 2. Segundo esta versão, Davi adoeceu na velhice e não conseguia se aquecer, apesar de estar coberto com cobertores. Seus servos sugeriram que uma jovem fosse trazida até ele para deitar ao lado dele e mantê-lo aquecido. A mulher que eles escolheram foi Abisaque, uma bela jovem de Sunem. Abisaque dormiu com Davi, mas o relacionamento não era sexual, pois Davi estava muito fraco para isso. O segundo relato enfatiza as lutas políticas que ocorreram em Israel durante os últimos anos de Davi. Davi teve muitos filhos
e muitas vezes havia competição entre eles pelo trono. A rebelião de Adonias foi uma séria ameaça ao governo de Davi, e é possível que o estresse desse conflito tenha contribuído para sua morte. A terceira probabilidade levantada por alguns estudiosos é que Davi pode ter morrido de insuficiência cardíaca ou derrame, o que seria consistente com sua idade avançada e condição debilitada. Finalmente, após uma vida cheia de conquistas e desafios, Davi faleceu aos 70 anos, no ano de 970 a.C., cercado por seus conselheiros e familiares. Sua morte é registrada na Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 10 e 11. Davi foi sepultado em Jerusalém e deixou um legado duradouro como um dos maiores reis da história de Israel. A história de Davi continua a inspirar pessoas de fé em todo o mundo, e seu exemplo serve como um lembrete da importância da coragem, fé e compromisso com Deus. E aí, gostou dessa história? Para que eu possa continuar levando ela até vocês, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim, você será avisado quando eu postar um novo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.